Olá, meu povo do Residencial Marcelo Deda. Estamos aqui para mais um dia da nossa campanha. Lembrando que nosso encontro acontece todas as terças e quintas-feiras, certo? Aqui pelo YouTube. E que essas atividades são desenvolvidas pelo projeto social que é executado pela Oliveira Consultoria em parceria com a Caixa Econômica através dos programas Minha Casa Minha Vida, FAR. O dia de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre saúde do homem, certo? Porque dia 15 de julho foi comemorado o Dia do Homem. O dia que o Brasil escolheu para homenagear o sexo masculino. Bom, dentro desse tema, homem cuide-se, hoje, amanhã e sempre, o Ministério da Saúde ele implantou alguns eixos temáticos para tentar trazer esse público para se cuidar melhor, através da Política Nacional de Atenção Integral de Saúde do Homem, que tem como objetivo captar esse público, fazer com que se cuidem. Por quê? Porque a maioria dos homens, quando vão procurar o sistema de saúde, eles vão procurar já na alta complexidade, Eles não vão para a atenção primária em saúde. Aí o que acontece? Ao invés de procurar o posto de saúde e fazer todo o preventivo, e a partir de promoção de saúde, esse público faz o quê? Espera adoecer, depois que está doente, aí vão procurar o quê? Um pronto atendimento de urgência, ou vão se direcionar para alta complexidade, porque geralmente já vão com a doença já em estado avançado. Aí por isso que criou essa política, porque ela vai promover ações, certo? Que faça com que compreenda a realidade singular masculina nos seus diversos eixos, Seja na parte psicológica, seja na parte sociocultural desse público em si. Eixos temáticos de saúde do homem. A gente trabalha o quê? A gente trabalha o acesso ao acolhimento, é um público diferenciado. A mulher por si só, ela já procura cuidar da saúde, o homem não, então a gente tem que criar estratégias, que faça com que esse homem queira procurar o sistema único no início, para poder cuidar, para poder o quê? Promover saúde e se prevenir os seus agravos. A gente fala também sobre o quê? Saúde sexual e saúde reprodutora, paternidade e cuidado, os dois eixos e não só. Por quê? Porque quando a gente fala em planejamento familiar, quando a mulher pretende ter um filho, ela não tem um filho sozinha. Ela tem um filho com o quê? Com o parceiro. Então, se o parceiro não se cuidar, provavelmente qualquer doença que ele tenha, ele pode acabar passando para esse bebê, Então, o que acontece? Quando o homem procura fazer esse trabalho de saúde reprodutiva e paternidade, ele vai trabalhar as mesmas coisas que a mulher trabalha. A gente faz a busca, pelas doenças sexualmente transmissíveis, a gente faz a busca pelas doenças acessórias, porque não adianta também esse homem não ter doença sexualmente transmissível e não poder criar seu filho. Porque às vezes o homem tem alguma doença acessória que ele não sabe, ou qualquer outro tipo de doença que ele não diagnosticou antes, acaba adoecendo e não vê nem o filho crescer, muitas vezes, Por isso que está criando essa política mais efetiva de buscar esse homem para o sistema de saúde. Por quê? Para que o homem viva mais. Hoje a mulher vive mais que o homem. Hoje o número de homens que morrem jovens é muito alto e está crescendo muito mais. Por quê? Por causa de violências e acidentes. O homem ele é mais relapso nesse sentido, Hoje a droga por si só, acaba levando o pessoal a situações de violência, Muita morte de violência decorrente da droga. Acidentes, o álcool, o homem bebe mais que a mulher. A maior parte dos acidentes envolvendo vítimas em automóveis, parte do quê? Do sexo masculino. Eles são mais relaxados, mais autoconfiantes, A autoconfiança leva a pessoa o quê? A não se cuidar, A ficar relaxado. E o que acontece muitas vezes com o homem? E algumas doenças, Que são mais prevalentes na população masculina. Quando a gente fala em diabetes, hipertensão, colesterol, muitas vezes a gente direciona esses temas para o sexo feminino. Por quê? Porque se os homens morrem jovens, a maioria não dá nem tempo de diagnosticar esse tipo de doença. E as mulheres não. As mulheres, como elas vivem mais e elas se cuidam mais, elas são mais diagnosticadas nesse perfil. Mas em questões de proporção, os homens eles têm mais doenças acessórias do que o sexo feminino. Com relação à questão de estar envolvendo o homem nesse processo de paternidade e fazer com que ele tenha um vínculo, crie o vínculo familiar, o vínculo com o filho, esse programa de atenção à saúde do homem, ele colocou em si o mês da valorização da paternidade, que é o nosso mês de agosto. Ele faz com que engaje os homens nas ações de planejamento reprodutivo, ou seja, desde o planejamento familiar, até o pré-natal
E o pós-natal também, porque a fase que a mulher está, que a gente chama de puerpério, né? A fase pós o parto, os 30 primeiros dias, esse homem ele tem que estar engajado nesse processo, porque é uma mudança de involução, porque o corpo da mulher evoluiu para a gestação e depois ele precisa evoluir e ele precisa também da assessoria psicológica, né, dessa mulher. Por isso que muitas vezes a mulher acaba desenvolvendo, como é que a gente chama de depressão pós-parto, né? A gente chama de depressão pós-parto, porque muitas vezes essa mulher ela não tem o preparo psicológico, ou ela tem o preparo psicológico, mas na fase ela não tem o apoio do parceiro que ela contava. Às vezes aparece uma doença acessória, às vezes o feto teve um problema, às vezes ela teve uma gravidez prematura, ou às vezes está tudo bem, só que é um momento tão diferente para a mulher que acaba mexendo com o psicológico dela. Então, nesse momento, é um momento que de estar, como é que eu posso falar, deve ter um engajamento familiar, né? Tem que ter a parte do parceiro envolvido, tem que ter a mulher envolvida, para criar o vínculo com aquela criança, com aquele novo ser que está fazendo parte desse novo lar. Por isso que a gente fala que, quando vai fazer, mulher quer engravidar, começa com o planejamento familiar. Não deve fazer o planejamento familiar, a gravidez veio antes, começa o pré-natal. Mas você tem que engajar o homem dentro desse processo. Até para ele saber das responsabilidades e também para criar um vínculo, né? Porque muitas vezes o homem tem um filho, chega em casa, a mulher, a dona da casa, a mãe, é a cuidadora, é a trabalhadora, a mulher que faz tudo, e o homem, por não ter tido esse processo de vínculo com o filho, de se apegar, de estar convivendo, às vezes ele fica até relaxado, continua fazendo as coisas dele como ele tem que fazer e não é tão parceiro nem para o filho e nem para a esposa. Por isso que a gente tenta fazer esse engajamento e a gente quer que esse público se engaje, né? Até para ele saber das responsabilidades dele. Não como marido somente, mas também como pai. Um pai participativo. Aí, contudo, criou-se também junto o quê? A lei do acompanhante. A mulher vai parir, ela tem direito a um acompanhante. O parceiro muitas vezes não tem, como é que eu falo, psicológico, né? Para ver o parto. Aí prefere que vá outra pessoa, mas essa mulher tem que estar sempre acompanhada, certo? É obrigatório, sistema público, sistema privado. Não pode negar. Negação de participação de alguém durante o parto pode ser considerada também uma forma de violência obstétrica, certo? Violência obstétrica não é só você tirar a oportunidade da mulher de ter o parto natural, de você interferir no processo de nascimento. Essa interferência no processo psicológico da mulher também faz parte da violência obstétrica. Aí, como forma de prevenir isso, colocou-se o quê? Um acompanhante. Fazer com que a mulher se sinta mais confortável, mais aconchegante, ter um parente, alguém que esteja naquele momento de realização, né? Porque o parto tem que ser um momento de realização, é natural da mulher, a mulher nasceu para ser mãe, é nato, então tem que ser um momento prazeroso e não um momento de frustração. Então, para trazer mais esse conforto, mais esse aconchego, criou-se a lei do acompanhante. Pré-natal do homem, afinal o homem também tem que se cuidar, né? Como eu falei antes, o homem tem que passar por todo esse processo de busca, né? De doenças acessórias, de busca de doenças sexualmente transmissíveis, de tentar entender e fazer com que esse feto venha o mais saudável possível, né? Se a mulher está bem, o homem também tem que estar bem. Não basta só a mulher fazer toda essa busca, né? A gente faz o teste do HIV, faz o teste de sífilis, né? Faz busca por gonorreia, porque tudo isso vai refletir no feto mais à frente. A mulher não tem, mas o parceiro tem. A vida sexual ela não acaba, né? Na gestação, se mantém, né? Se mantém a vida sexual até a fase do parto. Então você precisa estar tendo todo esse cuidado com os dois que estão envolvidos durante o processo de gestação, para que o feto nasça o mais saudável possível. Depois disso, criou-se também o quê? O Novembro Azul. Por que o Novembro Azul? Muitos países comemoram o Dia do Homem, que a gente comemora em julho, comemoram no dia 19 de novembro, certo? E criou-se esse dia por quê? Para tentar trazer esse público a se cuidar. É o mês de chamar a atenção do homem para a sua saúde, né? Mesmo jeito que a gente tem aquele mês, Outubro Rosa, que faz com que as mulheres se conscientizem da busca, né? Para prevenir o câncer de mama, para buscar se cuidar mais. O homem também tem um mês que a busca é mais ativa, né? Ao sistema de saúde em geral. Isso parte da parte da política de saúde do trabalhador, né? As empresas começam a fazer essa busca como uma forma de ajudar esse sistema de saúde, né? Para a gente tentar minimizar o fluxo de pessoas do sistema de saúde. E há uma grande divulgação porque os homens realmente são relaxados. E o câncer de próstata, ele aumentou demais, né? O número de pessoas cometidas com câncer de próstata.
Então essa busca tem que ser o quê? Inicial, o homem tem que estar nesse processo de cuidado inicial, desde de menino, né? Com o calendário vacinal, com a busca das vacinas, né? Para manter o calendário em dias. Buscar fazer com que essa criança entenda que ela precisa se cuidar, tem esse adolescente para aprender a orientação sexual. Então a gente tem que sempre estar direcionando esse menino para quando ele se tornar homem, ele continuar fazendo o mesmo tipo tendo os mesmos tipos de cuidado, né? E hoje em dia, a gente sempre falava assim, câncer é direcionado aos idosos, câncer são os homens acima de 40, hoje em dia a gente tem homens de 20 anos, né, acometidos pelo câncer de próstata, que assusta, né, que assusta bastante. É como também o câncer de pênis, né, quando você percebe que câncer de pênis é por falta de cuidado básico, é higiene, aí você fica até assustado, né? Porque a gente fala de higiene, né? O cuidado corporal, limpeza, a gente fala isso a criança, né? E você vê adultos passando por esse tipo de acometimento, por falta de higiene, é assustador. Então a gente precisa ter pelo menos um mês no ano que diga, homem, acordem, vamos lá, venham, esse mês é de vocês. Aí vai fazer o quê? Busca por doenças, né? Pelas doenças acessórias, hipertensão, diabetes, sífilis. A gente faz busca pelas doenças sexualmente transmissíveis, né? Que são através do teste de dedinho também. A busca do HIV, né? Que o HIV nunca acaba, nunca para, né? De crescer o número de pessoas adoentadas pelo HIV. Então, assim, essa busca, a gente precisa de um mês, pelo menos, que faça com que esse público diga, esse mês é o meu, eu vou fazer. Esse mês o posto está direcionado a mim, eu vou lá. Esse mês lá na empresa está fazendo isso, eu vou fazer, né? Porque o câncer de próstata hoje a gente consegue diagnosticar com o PSA, né? Que as próprias empresas hoje pedem para os homens acima de 40 anos, né? E se você tiver pessoas na sua família que tenha, né, casos de câncer de próstata, você pode fazer até com menos idade, entendeu? Agora você precisa buscar um médico para ter essa orientação, certo? Então é um mês de atenção e cuidado com o sexo masculino. Homem que se cuida não perde o melhor da vida, né? Você se cuida, você não vai estar adoecendo por hipertensão, né? Que você sabe que hipertensão é excesso de sal. Se você vê que já começou a aumentar a sua pressão, você já tem um cuidado maior. Você vê que o seu açúcar no sangue está começando a apresentar, aumentar, já está oscilando. Você tem um cuidado maior, começa a reeducar a sua alimentação. Tabagismo, né? Deixar de fumar mais. Se vocês observarem a carteira de cigarro, minha gente, no fundo já está falando, você vai ter câncer. E as pessoas continuam fumando. Então, assim, a conscientização tem que partir da gente. A gente não pode só esperar pelo outro, não, né? Só esperar, que crie política para isso, que se faça isso, que pare de vender. Não, a gente tem que entender que a gente precisa mudar, que a gente precisa melhorar, que a gente quer viver bem, quer ter mais saúde, quer ficar idoso, né? Porque os homens não conseguem ficar idosos, a gente quer ficar idoso, ter essa possibilidade, então a gente tem que se autocuidar, certo? Cortar o quê? Fumo, diminuir o ritmo com álcool, né? Hoje se bebe muito, hoje as mulheres também estão entrando muito nesse mundo de beber bastante, né? Somente nesse tempo de coronavírus, que o que me assusta ainda mais, porque esse tipo de prática baixa o nosso sistema imunológico, a gente tem que estar o quê? Fortalecendo, não baixando ele, né? A gente tem que aumentar o sistema imunológico. Então, reduzir o número de álcool, até porque parte dos acidentes, né? Com vítimas fatais em acidentes de trânsito, é derivado de quê? É álcool, excesso de álcool no sangue. E cirrose, né? Porque o fígado não aguenta. Muito álcool, muita gordura, o fígado não aguenta, acaba levando a cirrose. Envelhecer com saúde é resultado do cuidado desde o início da vida. Como a gente estava falando anteriormente, sempre você tem que fazer o cuidado desde a infância, né? Então você começar a pegar o menino, vai levar ele para consulta pediátrica, vai atualizar o cartão vacinal. Esse menino vai crescer adolescente sabendo que ele tem que fazer esse tipo de procedimento, né? Tem que estar procurando prevenir, procurando cuidar da saúde, né? Antecipadamente. Aí ele vai adolescente procurar o quê? O andrologista, né? Que é o responsável pela saúde do homem, né? Principalmente essa parte sexual do homem, né? Aí desse menino, adolescente, que também vai atualizar o calendário vacinal dele, ele vai se tornar um adulto consciente, né? Aí esse adulto consciente vai continuar o quê? Procurando cuidar da saúde. Cuidar da saúde, quando a gente fala, não é só questão estética, não só não, né? Aquela questão de estar forte em dias, não estar gordo. Não só isso, como também a saúde interna, né? A gente tem saúde, quando a gente fala de saúde como
um cuidado físico, um cuidado químico, um cuidado psicossocial, né? Esse menino tem que estar bem relacionado, tem que ser uma pessoa comunicativa, a gente tem que estar sempre observando esse aspecto psicossocial também desse homem, né? Aí vai ser um homem consciente. Esse homem consciente vai ser um idoso consciente, certo? A gente costuma dizer assim, que a terceira idade, os idosos começam a ficar mais rebeldes, né? A gente geralmente usa esse termo, né? O idoso ele quer fazer o que ele quer. Mas se ele é um idoso que a vida toda ele cuidou de saúde, mesmo ele agindo dessa forma, ele vai estar sempre cuidando da saúde dele. Claro que tem dias que a gente também quer sair da rotina, a gente não quer viver, né? Só comendo bem. Tem dias que a gente também quer desestressar, né? Aí vai tomar nossa cervejinha, vai comer um sanduíchezinho, vai comer uma pizza. Porque a gente precisa também do lazer, né? Que faz parte do nosso aspecto psicossocial, a parte do lazer. Mas a gente faz isso com o quê? Com mais responsabilidade e sem excessos. Obrigada. Homem também precisa se cuidar, certo? Lembrando, campanha Bigode Grosso, Novembro Azul, mas o dia do homem, que dia? 15 de julho, é o Dia Nacional do Homem pelo Brasil. Obrigada, dê um joinha no vídeo, compartilhe. Educação e saúde é fundamental para se ter um país com menos doença e com mais saúde.